Madeline Leininger. Madeline Leininger. Bom, gente, essa teorista, em 1978, criou essa teoria do cuidado transcultural. Falando um pouquinho dela primeiro, ela foi uma teórica norte-americana, graduada em enfermagem e professora. As suas contribuições à teoria de enfermagem envolvem a discussão sobre o que é cuidar. Ela também é a única teórica que explicitamente ela foca na relação entre cultura e os cuidados de saúde e o bem-estar. Então, ela criou essa teoria do cuidado transcultural e antes de irmos para os objetivos e aplicação, é interessante entender o significado da palavra mesmo na íntegra. De acordo com o dicionário, a palavra transcultural significa relações ou trocas entre culturas, aquilo que se estabelece entre culturas diferentes. No caso aqui seria o cuidado considerando crenças, valores, diversidades e entre outros. Então é isso, vamos lá. Os objetivos. O cuidado sendo a essência da prática do conhecimento. Então ela priorizou isso, o cuidado sendo essa essência da prática do conhecimento, ok? Este é o objetivo principal. E a aplicação é a enfermagem, deve considerar as crenças e os valores culturais das pessoas, dando a elas identificação singular, individual e pessoal. Bom, gente, essa teoria aqui é bem simples mesmo. Acredito que uma das mais fáceis que tem aqui entre todas as teoristas. E foi isso. Agora vamos para a próxima. Jean Watson. Bom, essa teorista, em 1979, criou a teoria transpessoal. Para nós entendermos o que seria essa teoria, é interessante primeiro saber a origem da palavra transpessoal, porque sabendo o significado dessas palavras que são mais difíceis assim de se entender logo de cara, a gente consegue mais para frente compreender a aplicação até mesmo na enfermagem. Então vamos lá, eu pesquisei em alguns sites e encontrei a definição do que seria a palavra transpessoal de uma professora, psicóloga, doutora chamada Vera Pesseguini Saldanha. Então lá em um de seus artigos tinha a definição da palavra e eu coloquei aqui. Pode definir-se como aquela em que o senso de identidade ou do eu ultrapassa. Transpessoal é aquilo que passa, que vai além. Trans mais passar é ir além. O individual e o pessoal, a fim de abarcar aspectos da humanidade, da vida, da psique e do cosmos. Beleza? Então, antes de ir para os objetivos, Jean Watson nasceu numa pequena cidade na Virgínia Ocidental em 1940, ou seja, americana, mais uma americana. Ela formou-se na Levi's Gale, na Virgínia, em 1961. Recebeu seu bacharel em enfermagem da Universidade do Colorado. E futuramente ela fez um mestrado em enfermagem psiquiátrica e saúde mental, também na Universidade do Colorado. É interessante também que ela foi convidada para dar palestras em vários países, como por exemplo, Israel, Canadá, Japão, Austrália, Taiwan e além de muitos outros estados americanos. Então, sobre Jean Watson, exatamente isso. E o objetivo da teoria é envolver a filosofia e a ciência do cuidar. A teoria defende o cuidado como uma ciência humana desenvolvida a partir de fundamentos filosóficos e sistemas de valores humanistas. Abordam o ser humano como um todo biológico, social e espiritual unido que não pode ser fragmentado e leva em consideração o profissional de enfermagem como ser humano. Mais uma vez, em mais uma teoria, observamos o cuidado sendo exercido holisticamente, ou seja, olhar o indivíduo não apenas para aquilo que ele está aparentemente apresentando, mas ir além, procurar conhecer ele como um todo. Mais uma teoria que enfatizou essa visão holística da situação. Aplicação. A aplicação da teoria do cuidado transpessoal de Watson pode ser classificada como interacionista, uma vez que sua prática acontece através das interações paciente-enfermeira. Em mais uma teoria, nós vemos a interação paciente-enfermeira. Então, como poderia acontecer isso?
com o diálogo, a comunicação, a interação, a proximidade e a compreensão uma da outra, do enfermeiro, do paciente, da família, com o compartilhamento de histórias da vida, trajetórias, angústia, sofrimento, enfim. Deve-se considerar essa interação do paciente e do enfermeiro nesta teoria de Watson também. Beleza, gente? Então vamos para a próxima. Helen Erickson, Evelyn Tomlin, Mary Ann. Bom, gente, então essas 3 autoras, elas fizeram a teoria da modelagem e da modelagem de papel. Isso mesmo, o nome da teoria de enfermagem é este, modelagem e da modelagem de papel. Primeiro, a Ellen e a Evelyn, ambas eram enfermeiras. Já a Mary Ann, ela era psicóloga. A Ellen fez a enfermagem em 1974, fez 2 mestrados, um em enfermagem psiquiátrica e outro em enfermagem médico-cirúrgica, concluiu em 1976 e depois ela fez um doutorado em psicologia educacional em 1984. Ela teve destaque como palestrante em conferências internacionais e nacionais. A Evelyn também fez enfermagem, ela teve um começo da enfermagem no sul da Califórnia, depois ela teve bacharel em ciências da enfermagem pela Universidade da Califórnia e a sua experiência profissional é baseada no trabalho com comunidades no Afeganistão. Além de praticar enfermagem em diversos hospitais nos Estados Unidos, ela também foi professora na Escola de Enfermagem da Universidade de Michigan. Por fim, a Mary Ann, ela se formou em psicologia, posteriormente concluiu mestrado e doutorado na Universidade de Michigan, ambos também no campo da psicologia. Bom, então o que quer dizer esse termo modelagem? Comumente, ela é definida como uma cópia ou representação de algo. Então, a sua definição é isso, a cópia ou representação de algo. As autoras, elas aceitam que a modelagem acontece quando a enfermagem aceita e entende o modelo de mundo do seu cliente. Elas apontam que os indivíduos têm um modelo único de mundo, pautado em suas percepções, experiências e aprendizados passados. Então, pessoal, o ato de modelagem vai ser quando a enfermeira ela usar a imagem e compreensão que ela tem do mundo construída na sua mente e ela usar isso dentro da estrutura e percepção do cliente. Então, vamos lá. O objetivo da teoria seria reconhecer as singularidades do indivíduo e, para isso, deve-se observar 5 princípios. O primeiro é construir uma confiança, ou seja, o cuidado promove ou deve promover a empatia, colocar-se no lugar do outro, o profissional no caso, e o relacionamento de confiança necessários para o cuidado. O segundo é promover a orientação positiva. Então, o cuidado ele deve apontar para a autovalorização do outro, auxiliando assim a mudança de percepção de situações ameaçadoras. Terceiro, promover o controle percebido. Seria quando o cliente ele deve saber que possui o controle da sua vida. Então, o enfermeiro, o profissional da enfermagem, ele tem que promover isso, essa percepção de que o cliente ele deve ter o controle da sua vida e se ele não tem, o enfermeiro ele vai auxiliar aí para que ele venha perceber que o paciente ele pode de alguma forma ter o controle da sua vida. Quarto princípio, promover pontos fortes. Deve se focar nas qualidades, nos pontos fortes e os profissionais da enfermagem vão auxiliar na obtenção de recursos para enfrentar as dificuldades. E o quarto é estabelecer metas mútuas dirigidas para a saúde. As metas propostas, elas têm que objetivar o preenchimento das necessidades do cliente e não aquelas que são consideradas pela enfermagem, ok? Então, gente, a aplicação, ela instiga enfermeiros a compor uma relação interpessoal e interativa com os clientes, cuja investigação, no caso o modelo, vai determinar o planejamento, que é o modelo de papel, pautado na visão de mundo do sujeito do cuidar, desencadeando assim intervenções de enfermagem. Esta foi mais uma teoria da enfermagem e vamos para a próxima. Rosemary Rizzo Parse. Rosemary Rizzo Parse. Essa teorista, em 1981, publicou um livro com as suas ideias chamado de Nursing Fundamental.
e posteriormente criou o seu modelo, que é Ser Humano, Vida e Saúde. Atualmente é denominado Teoria da Evolução Humana. Porém, no livro que eu estava pesquisando, eu verifiquei que o nome da teoria, em 1992, mudou para Teoria de Tornar-se Pessoa, tá bom? Então, qualquer um desses 3 nomes aí é relacionado ao modelo de Rosemary Rizzo Parse, beleza? Então, sobre a vida dela, ela graduou-se e obteve o grau de mestre e doutora em enfermagem pela Universidade de Pittsburgh. Embora ainda pouco difundida aqui no Brasil, a teoria dela traz em seu teor as tendências atuais da valorização da pessoa como agente da sua saúde e responsável por ela. Enfim, o respeito incondicional ao homem como ser humano e a sua existência. O objetivo, a essência da enfermagem é o relacionamento enfermeiro-pessoa e sua meta principal é a qualidade de vida sob a perspectiva da pessoa, ou seja, do próprio paciente. Então, essa teorista, ela considera o ser humano um ser único e possuidor de livre-arbítrio, sendo ele quem comanda a si mesmo e tendo a liberdade de tomar suas próprias decisões. Nessa teoria, a aplicação se dá quando o enfermeiro aparece como mediador e colaborador no processo de recuperação ou manutenção de um tratamento. Então, o enfermeiro ele vai ser apenas um mediador e colaborador. Ele vai respeitar a própria visão de qualidade de vida de cada um. Se, por exemplo, o paciente está fazendo um tratamento oncológico, está num quadro horrível da vida dele, o enfermeiro ele não vai tentar mudar essa visão. Não, você está bem, tentando amenizar ali, não. Ele vai respeitar a opinião do paciente sobre o quadro de vida que ele está tendo. Então, o enfermeiro ele vai observar que pode ser que exista 2 pacientes fazendo o mesmo tratamento, com a mesma doença, só que os pacientes eles têm visões diferentes. Eles têm sentimentos diferentes, eles consideram a doença, um considera de uma forma e o outro considera de outra. Um considera de uma forma pior e o outro considera de uma forma melhor, não tão ruim. Então, o enfermeiro ele não vai ter que interferir nem mudar a perspectiva do paciente, por exemplo, que enxerga com os olhos pessimistas de morte, não. Ele vai respeitar tanto aquele paciente que considera que vai conseguir vencer, quanto aquele outro que vê de uma maneira muito ruim o seu quadro, beleza? Então, é quando o enfermeiro ele não tenta mudar, ele é apenas um mediador e colaborador, ele vai agir ali, mas não impondo nada. Patricia Benner Rubel Judith. Bom, gente, então aqui eu só coloquei a foto da Patrícia Benner. Da Rubel Judith eu não encontrei, tá? Uma foto que realmente eu tivesse certeza de que se trata da Rubel Judith. E acabei não colocando. Se alguém tiver aí, quiser me mandar, tá? É só enviar para o meu e-mail, me dar um toque aí, comentar, falar alguma coisa que eu vou estar acrescentando aqui nos slides. Então, gente, essas 2 teoristas, elas criaram a teoria Prioridade do Cuidar, em 1989. Bom, eu vou falar um pouco da vida da Patrícia Benner e um pouco, bem pouquinho mesmo, da Rubel Judith, tá bom? A Patrícia Benner, ela é uma teórica da enfermagem, né? Obviamente, ela teve contribuições significativas para o campo da enfermagem, particularmente em uma teoria chamada novato para perito. Mas a teoria que ficou mesmo conhecida foi essa daí, Prioridade do Cuidar. Ela influenciou a enfermagem nos Estados Unidos e internacionalmente também. Ela é uma palestrante internacional reconhecida. Ela é pesquisadora e autora publicada, tá? Ela também escreveu um livro junto com a Rubel Judith, ou Judith Rubel. Ela é coautora do livro chamado The Primacy of Caring. Ou seja, The Primacy of Caring significa o primado do cuidado. Esse livro se concentra no comportamento ético cotidiano e na ética relacional do cuidado. Uma pesquisa atual da doutora Benner, ela também fez um doutorado, é a experiência de enfermeiros e guerreiros feridos no Iraque e Afeganistão. Ela focou nas lesões, na recuperação e na reabilitação e reentrada na vida civil dessas pessoas aí, dos enfermeiros e guerreiros feridos.
Vamos lá, o objetivo da teoria se concentra na preocupação pessoal como uma prática inerente à enfermagem. Preocupação com a família, com a amizade, paciente de alguém, entre outros. Então, foca bem na preocupação que o profissional ele vai ter com o todo, tá bom? Tanto com a família, com o círculo ali que envolve o paciente. Então, gente, a aplicação vai se dar quando a enfermagem ela criar possibilidades de enfrentamento, tá? Com relação às preocupações, às dificuldades. Quando a enfermagem ela criar conexões com a pessoa e trata bastante das preocupações que deve se ter com os outros. Sabine Schoenhofer. Bom, gente, finalmente cheguei nas últimas teoristas e teorias desta videoaula e última videoaula dessa série aqui que eu fiz. E vamos que vamos. Então, estas teoristas juntas criaram em 1993 a teoria da enfermagem como cuidado solidário. A Anne nasceu em 1944, ela iniciou sua carreira de enfermeira em 1966 e ela graduou-se em um colégio dos Estados Unidos, em Wisconsin. Depois completou um mestrado na Geórgia e fez também um doutorado. A Savina, com formação acadêmica em enfermagem, psicologia e aconselhamento, formou-se na Universidade Estadual de Wichita e também fez um doutorado PhD. O que é interessante sobre a Savina é que em 1960, durante 3 anos, ela esteve aqui no Brasil, na Amazônia brasileira. Ela foi voluntária no desenvolvimento da comunidade e a sua carreira profissional inicialmente foi focada no ensino e na prática no campo da enfermagem em saúde mental e mais tarde ela se destacou no desenvolvimento da teoria de enfermagem. Então, o objetivo é quando o enfoque está nas pessoas nutridoras que vivem e crescem na solidariedade. Propõe que a enfermagem é uma resposta para as necessidades do indivíduo ser reconhecido como solidário, no qual a enfermeira ela deveria conhecer o indivíduo para assim poder agir e ajudar na vivência e nesse crescimento. Bom, pessoal, então é isso. Aqui eu finalizo essa série de aulas que eu preparei para vocês e para mim também, porque ao mesmo tempo eu estou estudando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, dessas videoaulas. Aqui eu procurei apresentar para vocês todas as teoristas, as principais teoristas da enfermagem que são importantes, que eu já vi cair em questões de prova. Não todas, obviamente, mas muitas sim são importantes, podem ser que caia, né? E o importante é nós acertarmos aquela questãozinha de prova. Então, pessoal, quero falar para vocês que existem mais. Tem outras teoristas e teorias da enfermagem que eu pretendo apresentar aqui para vocês de uma forma geral, resumida, objetiva mesmo. Vou apresentar as principais que eu já falei nessa videoaula e as outras que não são tão importantes, mas também são teóricas da enfermagem, e é bom que nós tenhamos nem que seja uma visão geral de todas, para que não sejamos pegos de surpresa em algum momento, tá bom? Então, pessoal, se vocês estão gostando, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de ativar o sininho das notificações. E é isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!